Nós temos aqui dois cenários que nós preparamos, que é muito comum da gente observar. Qual é a profundidade adequada que eu vou fazer um plantio de uma semente, né? Então eu tenho que analisar a umidade do solo que está, eu tenho que entender às vezes do vigor daquela semente, do índice de germinação, tá? E principalmente das características que eu vou ter ambientais futuramente, nos próximos dias. Será que eu vou ter chuvas excessivas? Será que eu vou ter chuva forte? Isso é muito difícil, a gente sabe disso, que acertar isso é um fator bem complicado. Mas em alguns momentos você tem que tomar a sua decisão. Então, quando que você planta relativamente profundo uma soja e você tem às vezes excesso de chuva, por mais que você tenha um bom vigor de uma semente bem tratada e você trabalhou com uma velocidade adequada de plantio, às vezes você não consegue observar um bom resultado. Observe essa situação aqui, ó. Nós temos aqui uma situação que nós, para essa cultivar aqui, nós colocamos em torno de 17 sementes por metro linear, porque é uma cultivar que necessitava então um índice maior de população. O que a gente observa aqui? Mesmo uma semente de alto vigor, um índice alto de germinação, como eu estou muito falhado no meu stand, como eu tenho muitas falhas, né? Aqui a gente às vezes tem 2, 3 plantas, falha, eu tenho plantas num estágio, né? Eu tenho outra planta em outros estágios de desenvolvimento, por exemplo, essa situação. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou tendo competição entre as plantas. Então é uma situação quando eu plantei muito profundo, para tentar pegar a umidade e uma ocorrência às vezes de chuva dentro dessa situação. Então é muito comum você ter falhas de germinação, porque às vezes uma semente muito profunda sela às vezes a parte superficial do solo. Com a ocorrência de chuva, o que vai acontecer? Você tem uma desuniformidade muito grande com relação ao estabelecimento inicial. E isso vai implicar num coeficiente de variação muito grande em relação à distribuição de plantas e, consequentemente, isso vai afetar os componentes de produção, porque algumas plantas vão produzir 30, 40, 50 vagens, outras vão produzir 15, 20 vagens em função desse atraso, dessa desuniformidade e dessa enorme quantidade de plantas dominadas que é bastante comum. Nesse outro caso aqui, ó, nós já fizemos algo diferente. Você vê que a gente continua numa situação não adequada. Então é uma situação que eu tinha umidade na superfície, né? E estava o solo bastante úmido. Eu vou falar o seguinte: eu vou plantar essa situação para pegar essa umidade, em vez de colocar profundo, vou pegar isso aqui, prevendo que haveria uma chuva na sequência. E essa situação que eu plantei bem raso e não ocorreu a chuva. Então o que vocês estão observando de novo aqui, ó? Grande parte das sementes iniciaram o processo de germinação, algumas aqui que germinaram, e grande parte das outras sementes não encontraram umidade, iniciou o processo de germinação e não conseguiu fazer o processo da emergência. Então, de novo, você tem falhas, você tem plantas diferentes em termos de estágio diferentes de desenvolvimento e, consequentemente, o que isso vai ocasionar? Uma competição desigual entre as plantas e, consequentemente, isso vai afetar. Então vocês podem observar aqui, mesmo que eu joguei uma população alta, eu tenho aqui várias plantas, muitas falhas, né? Plantas totalmente desuniformes. Isso é muito comum num erro, às vezes, de profundidade. Veja quando que eu acerto a profundidade. Então vamos chegar aqui onde que eu trabalhei na profundidade mais correta, tá? Então vocês veem, o maior número de plantas por metro linear, que era o meu objetivo, ter em torno de 16, 17 plantas aqui por metro linear. Você vê que eu tenho uma uniformidade, embora a condição aqui de ambiente não foi tão favorável após o plantio, mas é um estabelecimento muito diferente disso aqui para o que vocês viram nas situações anteriores. Então, analise muito essa tomada de decisão de colocar a profundidade correta, é fundamental para você estabelecer o máximo possível de plantas emergidas com qualidades e sem muita competição, e diminuindo o máximo possível esse coeficiente de variação de distribuição entre plantas, que isso é fundamental também na obtenção dos componentes de produção, da igualdade entre as plantas
e realmente você ter os melhores tetos de produtividade. Outra coisa que chama muito atenção, que eu vou mostrar para vocês, a gente tem várias situações aqui, eu vou mostrar para vocês agora a questão do que o produtor, ele tem às vezes pressa em terminar o plantio. Então ele vê que tem uma condição de chuva, ele aumenta a velocidade e ele quer realmente às vezes finalizar o plantio dentro da melhor época possível, e isso também vai implicar muito no estabelecimento da cultura e também no desenvolvimento das plantas. Essa é uma situação, moçada, que nós trabalhamos uma velocidade adequada. Vocês podem observar que não tem o revolvimento de solo. Essa aqui é uma máquina que nós trabalhamos com o sistema de bota, né, que a gente fala de sulcador. Vocês podem observar que toda a palha está presente aqui e eu praticamente não encontro uma quantidade enorme de terra jogada sobre essa palhada de aveia. Vocês podem observar, numa velocidade adequada, uma excelente distribuição de plantas, né? Bem uniforme. Você vê que não tem plantas juntas ou adensadas, né? Então eu tenho uma excelente distribuição, tá? Isso aqui é uma velocidade compatível em torno de 4,5 a 5 km por hora. A gente pode observar excelente distribuição e excelente uniformidade das plantas numa velocidade maior, buscar rendimento. Então, primeira coisa que a gente observa, dá uma olhada a questão da onde que o solo está. Tá vendo aqui, ó? Tudo esse solo que está depositado aqui, esses torrões aqui, é típico que você faz um plantio com uma velocidade alta. Então, vocês observem claramente como você tem muito mais solo jogado aqui. Então, esse é típico de uma velocidade. E o principal que a gente observa dentro dessa velocidade muito alta, que às vezes você tem o sistema de dosador da semente, você tem o deslocamento e você tem um tempo de queda. Numa situação que nós trabalhamos aqui com em torno de 16, 17 sementes por metro, provavelmente eu até possa ter essas 16, 17 sementes por metro. Mas o que a gente tem aqui, ó? Num espaço praticamente de 15, 20 centímetros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plantas. Então você veja bem, não dá tempo suficiente da semente chegar aqui, né? E redistribuir adequadamente nesse 1 metro aqui, vamos considerar, eu teria que ter elas distribuídas basicamente dentro, mais ou menos, dentro dessa condição aqui, ó. E aí o que acontece? Como você trabalha relativamente muito rápido, isso aqui é muito comum, como isso aqui, ó, tá? Então veja quanto espaço sem planta e aonde que caiu as plantas. E novamente, então o que seria correto? Essa planta estar aqui, essa outra planta estar aqui, essa outra planta provavelmente estar aqui. Então você uniformiza melhor a distribuição, você dá uma competição igual. Novamente aqui, ó. Então isso é típico quando que você trabalha numa velocidade com uma determinada máquina que você tem e dá essas consequências aqui. Eu obtive a população desejada que eu queria? Eu obtive, muito mal distribuído. Então isso implica diretamente em ganhos de produtividade, competição diferente, né? Aumenta muito a questão da competição interespecífica e, consequentemente, isso vai alterar ganhos de rendimento final. Então, a semente é a mesma, o adubo é o mesmo, a máquina é a mesma, e você pode fazer N situações diferentes e o custo dos teus insumos são os mesmos. O que depende de você é capricho, tempo, saber como que é a capacidade de cada máquina, do teu solo, do seu trator, do tipo de plantadeira que você tem para obter realmente sempre um melhor estabelecimento. E a gente fala assim, soja ou milho bem estabelecido é praticamente 50% do sucesso de uma lavoura ou de rendimentos extremamente aceitáveis.